quinta-feira, nesse culto da família. Nós estamos muito empolgados com a perspectiva de a gente estar retornando na próxima semana para o templo, né? Então, a gente veio fazer esse culto hoje muito empolgado, sabendo que a próxima vez que a gente retornar aqui, a gente vai retornar com as portas abertas. Então, vamos dar o nosso melhor aqui hoje e glorificar muito o nome do Senhor, que vocês possam na sua casa também glorificar o nome do Senhor através da ministração. E lembrando que a gente semana que vem está de volta, a casa vai estar aberta, reduzido a quantidade de gente, a gente vai poder estar junto de novo, a gente vai poder estar glorificando o nome do Senhor de novo. E no próximo culto da família, a gente vai estar aqui junto com vocês. Amém? Nós vamos estar aqui agora orando para pedir ao Senhor que nos dê direcionamento, que esteja conosco nessa live, nesse culto, né? Então, que vocês na sua casa aí possam curvar as suas cabeças e orar junto conosco. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, eu apresento, Senhor, cada pessoa que está nessa live, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, ao coração dela através da nossa boca, meu Deus. Pai, que tudo que venha ser dito, Senhor, que não seja de nós, Senhor, mas do Teu Espírito. Pai, eu venho clamar, Senhor. Usa-nos de uma forma sobrenatural. Pai, que a palavra que venha ser liberada aqui, Senhor, que fique, meu Deus, guardada, meu Deus, na tábua do coração de cada um, meu Deus. Pai, que nós seja canal de transmissão, meu Deus, de bênção, meu Deus, vida do Senhor. Deus, eu agradeço por cada vida, Senhor, que o Senhor tem, meu Deus, trazido, meu Deus, da forma dessa pandemia, Senhor. Vida que nós ganhamos, Senhor, através das lives, Senhor, onde o Senhor nos direcionou, Pai, e ela chegou até nós, meu Deus. Pai, que possa crescer ainda mais, Senhor, no nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, te peço, meu Deus, nos direciona, meu Deus, para falar tudo aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias lá em 1 Timóteo 5, 8. Aleluia, Jesus. Quero ver as células chegando aí, viu? Temos células? Na minha tradução diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Palavra forte, né, comunidade? O que o Senhor quis dizer com essa palavra? Se você não honra os seus pais, se você promete uma coisa, mesmo você sendo pai, você promete uma coisa ao seu filho e você não cumpre, você está sendo pior do que um descrente, do que um que não conhece a palavra. Porque você sabe que a palavra de Deus ela é sim, sim, não, não. No passar disso, nós sabemos que não é de Deus, que é do inimigo. E aqui o Senhor vem dizer: se você não tem cuidado da sua família, que é o da sua casa, você tem negado a fé. Porque a palavra de Deus ela manda que nós temos que cuidar da nossa família. Porque a família é o primeiro ministério formado por Deus. E quando o Senhor formou a família, Ele formou o homem e a mulher. E aqui o Senhor tem nos trazido a revelação de que nós temos que cuidar, nós como homem, temos que ser a cobertura espiritual da nossa casa. Nós temos que ser a cabeça da nossa casa. Assim como Cristo ele é a cabeça da igreja, nós somos a cabeça da nossa casa, irmãos. Nós temos que cuidar das nossas esposas, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Eu falo isso não só para aqueles homens que têm filhos com as suas esposas, mas aqueles homens também que casam com uma mulher que já tem filhos, que não é seu, mas que você ame eles do seu coração. Quando eu fui morar com a minha esposa, ela já tinha o Isaac. E o Isaac ele não é meu filho de sangue, mas eu amo o Isaac porque ele é meu filho de coração. E uma coisa interessante é que quando nós começamos a namorar, antes da gente começar a namorar, ela chegou para mim e disse: mas tem Isaac, você vai querer? Você vai me querer eu com ele? E rapidamente eu disse a ela que eu tenho um desejo de
ser pai, eu tenho um desejo. E ela ficou ainda pensando como ia ser, como não ia ser. E graças a Deus, nossa família ela tem se sustentado muito bem na presença de Deus. Graças a Deus, nossa casa ela é uma casa cheia de paz, cheia de amor, cheia de harmonia. Nossa casa, nós podemos dizer com o coração cheio que a nossa casa ela é cheia de Deus. Na nossa casa quem reina é o Espírito Santo de Deus. Porque nós entendemos e nós procuramos viver sempre de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos. Porque na nossa casa o que reina é a palavra de Deus, quem manda e desmanda lá. Nós só fazemos as coisas na nossa casa com direcionamento de Deus. Para nós fazermos as coisas em casa, primeiro nós oramos e pedimos direcionamento. E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Só começando como você falou aí, quando a gente começou a namorar, eu tinha receio, porque uma vez meu pai lançou uma palavra de maldição sobre a minha vida. Isaac ele é muito agitado, ele tem muita energia, né? Todo mundo da comunidade sabe quanta energia Isaac tem. E uma vez eu morei com meu pai um tempo quando eu vim em Salvador, e o Isaac foi tão agitado, uma vez meu pai falou assim: por causa desse menino você não vai dar certo com ninguém. E aquela palavra eu retive para mim. Então eu tinha muito medo da pessoa que eu estivesse não aceitasse o meu filho. Então quando eu comecei a namorar com o Douglas, eu expliquei para ele: olha, eu amo Isaac, eu não vou largar Isaac por causa de ninguém, Isaac depende de mim. Eu sou a única pessoa que ele tem no mundo. Na vida eu sou a única pessoa que ele tem. Então, a gente antes de namorar, colocou tudo na mesa. A gente conversou sobre tudo, sobre o Isaac que era da minha família, então ia pertencer à família dele. E todas as coisas. O importante foi que a gente entendeu que tinha princípios que a gente precisava seguir, para que a nossa família prosperasse em Deus, e ele entendeu que o Isaac ia ser parte dele também, não ia ser só parte de mim. O importante quando você entra num relacionamento, como já disse, de criança, do jeito de filho, é você entender que essa criança agora faz parte de você também. Quando você aceita a mãe, você tem que ir por obrigação de aceitar os filhos, porque essas crianças são dependentes de alguém e elas não podem ficar à mercê de qualquer coisa, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas, né? E eu tinha muito receio de como meu pai não faz a palavra sobre a minha vida, eu creio que ele não se lembra muito mais disso. Mas isso ficou gravado em mim. E eu tinha muito receio de que eu não conseguisse ninguém que aceitasse o Isaac, por ele ser tão agitado, né? Hoje ele está melhor, ele está crescendo, então ele está mais obediente, ele está mais comportado. Mas no tempo que eu morava com meu pai, ele era muito mais agitado. Então o Isaac era o tipo de criança que tudo ele vê, ele quer desmontar. Ele desmonta para ver como é que funciona. O problema é que ele não sabe montar depois. Então, tudo ele queria desmontar e meu pai achava isso demais para ele não entendia o Isaac, né? Por essa questão dele ser muito imperativo, né? Ele não entendia. Mas, graças a Deus, quando o Douglas veio para a minha vida, ele veio entendendo. Quando eu orava a Deus, foi que meio, Deus, traz alguém para a minha vida que entenda o Isaac, que saiba conduzir o jeito dele, até porque ele é uma criança e o caráter dele ainda está sendo moldado, né? E eu precisava de uma figura masculina, paterna, que me ajudasse nessa condução de como criar o caráter masculino nele, como criar nele, né, as expressividades de homem. E o Douglas, quando ele veio para a minha vida, ele veio com tudo que eu precisava, né? A gente conversou muito antes do casamento, antes da gente dizer sim diante de Deus, a gente conversou sobre tudo, sobre os princípios que a gente teria que seguir para que desse certo, né? Porque às vezes eu falava: Douglas, tem certeza? Ainda dá tempo de você desistir. A gente sempre fazia essa brincadeira, né? Tem certeza que você quer isso? Dá tempo para ele desistir, tá? Eu espero Deus mandar o próximo, mas se você vai ficar preso para mim para sempre. Até Jesus voltar, você vai estar comigo. E não tem essa de depois de casar, Deus não deu certo. Vai ter que dar certo. Vai ter que fazer dar certo. E a gente tinha essa brincadeira. Tem certeza? Depois dos 5 anos, não mais dizer que estava na dúvida, né? A gente tinha essa brincadeira. E graças a Deus, a relação da gente hoje é muito saudável, muito boa, mas porque lá atrás a gente construiu os princípios do que precisava ser feito, né? E essa palavra
imagem de referência, né? Então, essa palavra vem falar justamente sobre isso. Você diz que é cristão, mas você nega de casa. Você não tem princípios dentro da sua casa. Aí você nega de casa, você já está falando como cristão, você já está falando como seguidor de Cristo, porque você não consegue dentro da sua casa ser crente. Então essa palavra é muito forte, ela fala muito comigo, ela me remete muito o que é necessário para ser um cristão, né, para seguir a Cristo nos princípios corretos, dentro dessa palavra aí. Eu vou chamar meu esposo falar, porque deixa eu falo, né? Mulher tem dessas de falar mais que todo mundo. Amém, amém. Vai comentar essa palavra. Amém. Não, eu terminei sobre o que eu estava dentro dessa palavra aí. Você vai falar uma. Amém? Eu trouxe uma palavra que está em Gênesis 26, é uma palavra bem conhecida de todo mundo. Gênesis 26, a partir do 4, que fala assim: farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu as minhas palavras e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Todo mundo conhece essa passagem, que foi quando Deus promete a Abraão, né, uma descendência numerosa. Mas o interessante aqui é que Deus abençoou todas as famílias da terra através da vida de Abraão. Por quê? A gente hoje tem noção que nas regiões celestiais Deus tem toda sorte de bens, tá? Eu vi um tempo na minha vida que eu achava que eu não tinha sorte. Nada que eu fazia dava certo. Nunca ganhei uma rifa, nunca ganhei prêmio de nada. Uma vez eu sorteio aqui na comunidade do Ano Novo, ganhei uma camisa. Teve sorteio, mas também foi várias pessoas que ganharam. Então, no meio de tanta pessoa tinha que ganhar alguma coisa, né? Então, eu nunca ganhava nada. Mas aí eu vim entender que dentro de Abraão eu era abençoada e a minha família era abençoada por causa disso, por causa da obediência que Abraão teve a Deus. Eu trouxe isso para dentro de mim. Eu disse, não, eu vivi num lar que os meus pais, viviam num lar de guerra, de brigas, os meus pais, eles se agrediam, né? Eu vivi um tempo de paz, mas bem pouco, eu lembro muito mais das brigas do que do tempo de paz. E eu achava que aquilo era natural em todos os casais, e todos os casais brigavam daquele jeito. E eu tinha muito medo que quando eu casasse, o meu marido fosse daquele jeito, que as brigas fossem constantes como aquilo. Então, dizer que amava o outro era uma coisa difícil para mim, porque eu entendi que depois do amor acabava aquilo ali, murchava e virava uma vida assim, agressiva, no cotidiano onde todo mundo se odiava, né? Eu entendi que os meus pais se odiavam e não era isso. Eu tinha uma mentalidade de criança ainda na época, meus pais se separaram, eu ainda era bem nova, mas eu achava que era isso, né? Então eu vivi muito tempo com relacionamentos fracassados, porque eu pensava que depois do amor vinha as guerras, vinha as discussões, vinha as brigas. E quando eu vim para Cristo, quando eu decidi viver em Jesus, que eu descobri que não era desse jeito, que não tinha que ser desse jeito, falei, Deus, eu quero para mim um casamento abençoado, como era o casamento de Abraão e Sara, né? Pela vida deles, todas as famílias foram abençoadas aqui na terra. Hoje você pode estar convivendo na sua casa, no seu ambiente familiar, e pode não ser que você esteja vendo as bênçãos do Senhor, mas aí você tem que se analisar. Por que será que as bênçãos não estão sendo derramadas na sua casa? Existem princípios a serem cumpridos para que a bênção que através da vida de Abraão chegue na sua casa, na sua vida, né? Se você que está em casa agora nesse momento, você que está com a sua família assistindo essa live, eu quero que você olhe em volta. O que você está vendo? Dê um giro aí na sua sala, no seu quarto, não sei onde você está assistindo. Dê uma olhada. O que você está vendo? Você está vendo a sua família? O que você sente quando você olha para as paredes da sua casa? Quais são as histórias que as paredes da sua casa estão contando? Tem contado, né? Na minha infância, eu tinha na cozinha da minha casa tinha uma pegadinha minha que quando meu pai fez o piso de cimento, eu estava começando a andar e eu pisei no piso e ficou o meu pé. Meu pai achou bonitinho aquilo ali e deixou. Até o dia que a gente vendeu a casa, ainda tinha lá a minha pegada. Então, era uma história que aquela
E aí na sua casa, quais são as histórias que a sua casa tem contado da sua família? O que você tem feito, né, na sua casa? Será que são histórias de prosperidade, são histórias de humildade, são histórias de obediência, né? A gente sabe que dentro da palavra de Deus, todas as pessoas, os filhos, os pais, a esposa, o marido, todo mundo tem o seu dever e o seu lugarzinho na família. Então, como é que você tem se comportado e lidado com isso? Para que a E graças a Deus, e nós cremos que nós ainda alcançaremos ainda mais. Nós temos o sonho da nossa casa, e nós cremos que o Senhor nos dará a nossa casa sim. Porque nós não servimos a um Deus de brinquedo, nós servimos a um Deus vivo, e Ele fará grandes coisas por nós. Porque assim como Ele fez com Abraão, com a família de Abraão, Abraão ele recebeu tudo aquilo porque ele foi obediente à palavra de Deus. Ele guardou os mandamentos de Deus, ele cumpriu todas as leis. E nós somos um casal também, como ela falou, como ela pediu a Deus, como Sara e Abraão. Nós obedecemos os mandatos de Deus, nós obedecemos as leis de Deus. E nós procuramos, e graças a Deus, nós procuramos andar retos e justos na presença de Deus. Porque quem vai falar por nós não é as nossas palavras que vai sair da nossa boca. Quem vai falar por nós é as nossas atitudes. As pessoas vão ter que olhar para nós e ver verdadeiramente Deus em nós. Não é olhar para nós e ver aquele cara ali, diz que é cristão, é o que ele está fazendo. Elas têm que olhar para nós e ver Deus em nós. Ver verdadeiramente o Espírito Santo em nós. E eu agradeço a Deus, e essa palavra ela me toca também, porque aqui fala sobre as descendências de Abraão, que foi uma descendência que multiplicou e foi uma descendência que sempre prosperou, a descendência de Abraão. Bora continuar. Interessante que ele tocou no assunto que a gente obedeceu desde o início, né? E por isso a gente vive hoje, a gente colhe sementes dessa obediência, que desde o início a gente se manteve. Não foi fácil, porque a gente já veio de relacionamentos passados, a gente já conhecia a vida, então se manter casto até o casamento não foi algo fácil a se fazer, né? Eu tenho ouvido as pessoas dizendo que não é fácil, mas é possível. Tudo com Cristo é possível. Se Jesus suportou tudo aquilo que para nós não seria possível suportar, nós conseguimos suportar o mínimo, pelo menos o mínimo. Então, hoje a gente colhe sim, como o Douglas falou, a gente colhe hoje sementes dessa obediência, né? Hoje a gente tem uma vida próspera, a gente tem nossa casa funciona, eu costumo dizer que a nossa casa funciona por causa da obediência que a gente manteve lá no início. Se nós tivéssemos quebrado lá no início esse princípio, talvez hoje a gente tivesse entrado no casamento em guerra. Por causa da nossa obediência, sim, as coisas iriam se acalmar com o tempo e iria tudo começar a correr como o rio, corre para o lado de uma maneira bem, né? Mas até a gente colher todas as sementes que a gente tinha plantado de desobediência, a gente teria que passar por essas guerrinhas, esses conflitos, e graças a Deus na nossa casa não tem isso de briga, de guerra, né? A gente se
já me perguntou o que foi, e a gente sempre conversa e sempre resolve nossas coisas conversando. Desde o início a gente sempre foi muito de conversar, de entender um lado do outro. Eu acredito que este seja sim a referência de como fazer dar certo. É conversar, entender o que o outro está sentindo, é se colocar no lugar do outro, né? Eu queria mencionar, abre aí, por favor, Deuteronômio 28, gente. A partir do 15, meu esposo vai ler quando ele achar, mas você que vai achar, mas já vai colocando na sua célula, só para você entender o princípio de fazer funcionar, de dar certo, né? Tudo na nossa vida, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, tudo isso só vai dar certo ou funcionar se você tiver uma obediência. E na Bíblia vai ter todas as instruções, tanto no seu casamento, tanto na sua vida financeira, tanto na sua vida espiritual. Aqui a gente está focado numa vida emocional, num casamento blindado por Deus. Mas para fazer dar certo, existem princípios que precisam ser cumpridos, né? Pode ler, amor? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Você vê que em Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas porque Abraão tinha obedecido. Aí aqui em Deuteronômio Deus vai alertar: olha, se você não obedece, todas as maldições vão te alcançar. Talvez você não esteja vivendo num ambiente agora de bênção, porque você, com a sua própria boca, com suas atitudes, tem amaldiçoado o seu lar, amaldiçoado a convivência com os seus filhos, amaldiçoado a convivência com o teu esposo, né? A gente tem lá em casa muito da gente saber o lugar de cada um. Uma vez mesmo, eu falei que ia fazer uma comida, não lembro muito bem. Eu falei que ia fazer uma comida e ele chegou e não tinha essa comida, eu tinha feito outra. Ele disse: não, você precisa fazer, agora eu quero a outra. Faz, não quero fazer, estou cansado, não vou fazer. Ele disse: faz, filho. Olha, aí eu vi que eu tinha que fazer porque meu esposo estava pedindo e eu devo uma obediência a ele. A Bíblia fala para a esposa ser submissa aos seus maridos, então eu devo uma obediência assim ao meu esposo. Falei: olha, estou indo fazer por obediência a Deus, mas eu não quero fazer. Falei bem sério, porque eu não queria fazer, eu estava cansada mesmo. Ele se fosse também não quero, se for para fazer só por obediência, também não quero. E acabei que eu não fiz a comida, porque ele me liberou, né, de não precisar fazer mais. Mas existe o quê? Uma obediência que eu entendo que eu tenho uma obediência com meu esposo, mas ele não quer as coisas de mim por obediência, ele quer que eu faça de boa vontade. Então, por muitas das vezes a gente sabe que tem uma obediência a cumprir com os nossos maridos, mas o que ele quer é que a gente tenha o quê? Uma boa vontade de fazer as coisas para ele, né? Eu gosto muito de quando eu chego em casa, eu gosto muito de já estar com a casa limpa, eu gosto de já estar com o café pré-pronto, para quando ele chegar a gente ter, às vezes não, porque às vezes eu ainda, né, naquela pegada de cozinha, em casa. A casa agora cresceu, ficou maior, eu estou com mais dificuldade, né? De estar com as coisas pré-prontas para quando ele chegar já estar, vou estudar mais, vou dar uma olhada no povo. Por quê? Porque eu quero satisfazer ele. Eu sei que eu tenho essa obrigação como esposa, mas eu quero satisfazer a vontade dele. Então eu não faço por obrigação, eu faço por vontade própria, né? As coisas existem, os princípios, só que você tem que querer fazer parte desse princípio para dar certo, né? Para fazer funcionar isso. Você quer falar sobre os deveres também, não? Vamos falar um pouco sobre os deveres do marido. Os maridos não tem que achar que só por ele ser homem ele pode tudo. Ele deve fazer tudo. Tudo tem que ser como ele quer. Não, você tem que ouvir. Porque o Senhor, ele deu a sua esposa como a sua auxiliadora. Então, se ela diz: amor, não faça isso, que pode ser que não dê certo, que não vai dar certo. Não, eu vou fazer porque eu sou homem da casa, eu tenho que fazer porque eu sou homem da casa. Não, você tem que parar para ouvir o que a sua esposa tem direcionado a você. Porque se Deus deu a sua esposa como a sua auxiliadora, é porque você não recebe o auxílio dela. Nós
temos que ouvir as nossas esposas. Muitas das vezes nós queremos, por ser mesmo, por já vir de nós, da nossa descendência, de querer ser autoritário, mas graças a Deus o Senhor quebrou isso em nós, quando nós aceitamos a Ele. O Senhor quebrou essa autoridade, esse machismo foi mudando com o tempo, a sociedade foi se moldando e graças a Deus o Senhor tem mudado. E para você viver bem com a sua esposa, você tem que ouvir também o que ela quer naquele momento, porque muitas das vezes a sua esposa está cansada, mas você diz, não, você tem que fazer porque eu sou um homem, como é que eu quero uma coisa que você não vai fazer? O que é isso? Não, você tem que parar e analisar e ver que a sua esposa ela também cansa. Mesmo que seja obrigação assim, diária dela, por ser a mulher da casa, mas chega um momento que ela cansa assim. Ela não é uma máquina não, ela é ser humano como nós. E se nós tirar um pouco do nosso tempo e ajudar nossas esposas, seja em lavar os pratos, seja em arrumar um sofá, algo do tipo, mas você já tira um pouco do cansaço dela. Esses dias, acho que foi na terça-feira, né? Que eu lavei os pratos. Foi quando você estava de folga? Não, à noite. Foi na terça-feira de noite e na quarta-feira de manhã. Aí eu lavei os pratos e disse, e brinquei com ela, tá bom, né? Já fiz a minha obrigação. Aí ela até brincou comigo. Mas se fizesse todos os dias seria bom. E quando ela falou isso pra mim, rapidamente eu parei para analisar e se eu fizer mesmo todos os dias, nós vai ter mais tempo junto, porque tem vezes que eu chego do trabalho, esses dias eu estou chegando mais tarde, mas às vezes eu chego do trabalho e por ela ver que eu estou um pouco cansado, ela rapidamente ela faz o café, já bota meu café e nós não temos mais aquele tempo juntos, porque a casa cresceu, né? Graças a Deus nós mudamos de casa e estamos confortáveis na nossa nova casa. Estamos terminando ainda, né? A mudança. Mas graças a Deus. E eu tive o entendimento que se eu ajudar ela nas pequenas coisas, mas eu vou ter mais tempo com ela. Porque quando eu me disponho a ajudá-la, eu não vou estar ajudando ela só por ajudar. Não, eu vou estar tirando um pouco do cansaço dela. Isso mesmo. Eu vou estar dando um descanso a ela também. Amém? Amém. Só ressaltando, ele já tinha um tempo que você não me ajudava nos pratos, né? Aí eu cheguei e não sei pra onde. Eu fui fazer uma consolidação. Não, foi na segunda, não foi? Eu não estava em casa, tá? Não lembro. E ele lavou os pratos e já ajudei ele. Bom, se ajudasse todo dia, tava bom, né? Aí na quarta ele folgou e de manhã ele lavou os pratos e ainda levou meu café na cama. Então a indireta ajudou, né? Mulheres, fiquem atentas, dê uma indireta dos seus maridos, né? Do que você está precisando, da onde você quer ajuda aí nos seus afazeres. E funcionou, que além do dia eu vinha aos pratos na quarta-feira de manhã também ganhei café na cama, né? Tá ótimo. A gente tem muito de cumplicidade na nossa casa. Tanto meu esposo, ele me ajuda nas tarefas de casa, como eu também ajudo ele em pagar as contas. Eu acho que é muito válido você ter essa vida das duas mãos, de a gente saber que tanto ele se aperta para poder pagar as contas, quanto eu me canso em fazer as atividades domésticas de casa. Então, quando eu ajudo ele a pagar as contas, sobra mais dinheiro para a gente investir em nós. E quando ele me ajuda nas tarefas de casa, sobra mais tempo para a gente estar junto. Então, de qualquer forma, quem ganha com isso? Nós dois. A gente continua ganhando quando um começa a ajudar o outro. E isso é muito importante no casamento de hoje. O marido tanto ajuda a esposa, quanto a esposa
um faça alguma coisa pro outro, a gente tem aquela palavra de Coríntios que fala: mulheres, sejam submissas a seus maridos, e maridos, amem a vossa esposa. Aí eu falo: marido, dê carinho à sua esposa, tá na Bíblia. E ele é a mesma coisa, quando ele precisa de alguma coisa de minha esposa, faça assim com o seu marido, né? Então é uma forma também carinhosa da gente lembrar da palavra de Deus, né? Que é a palavra que sustenta o nosso casamento. Então a gente tem uma maneira carinhosa de lembrar: olha, você tem uma palavra para obedecer, mas de uma forma que não fica agressiva, que não fica se impondo um para o outro, né? A gente tem muita concordância em casa de tudo, e a gente tem sempre uma maneira divertida ou mais leve de dizer que: olha, eu preciso de você nessa situação, eu preciso de você aqui. Então não é que o meu esposo ele é o cabeça da minha casa, a minha cabeça, mas ele não se impõe para mim nas coisas que ele precisa, né? E como eu sendo esposa, sou submissa ao meu esposo, mas não é porque eu não porque eu tenho que obedecer que eu tenho que concordar, né? O apóstolo sempre diz que obedecer não é concordar, mas eu obedeço mesmo sem concordar. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que a esposa tem que ser submissa ao seu marido, porque ele é cabeça da igreja, como Cristo é a cabeça dele, ele não manda a igreja se calar por obediência a Cristo. Se obedece a Cristo, mas depois ele vai falar lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto a Deus, entendeu? Então se você, meu esposo está se impondo para mim desse jeito, obedeça o esposo, mas você tenha lá o seu secreto, o seu quarto para entrar lá e falar com Deus, que é quem resolve todas as coisas. Olha, eu mando meu esposo pelas minhas orações. Alguma coisa que eu não gostar que ele esteja fazendo ou se impondo a mim, por ele ter autoridade sobre mim, eu posso ir falar diretamente com Deus. Entro no meu secreto, oro a Deus, e eu sei que Deus traz mudança, né? Deus dá uma incomodada lá, Deus dá uma puxada de orelha, dá uma incomodada lá, não gosta disso, mas a obediência ela tem que prevalecer, ela tem que existir para que funcione dentro da palavra de Deus, para que a bênção chegue dentro da sua casa, né? Então, isso é importante. E algo interessante dos maridos, que quando você briga com as suas esposas, Deus ele não ouve a sua oração. Eita. Você pode orar, pode se rasgar, pode pular, pode fazer o que for, mas Deus ele não vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque você brigou com a sua esposa. Então, esse é um alerta para vocês homens, que não, primeiramente, para que vocês não briguem com as suas esposas, não briguem com seus filhos. Na nossa casa, nós vivemos numa linha de castigo, porque não adianta a gente chegar e brigar com Isaac, não adianta a gente chegar e muitas vezes que nem ela fazia, nós chegávamos e brigávamos com Isaac, mas não dizia por que foi. Porque ele fazia, passava o tempo, e quando ela chegava, aí ela brigava com ele. Mas aí ele já tinha esquecido do que ele tinha feito. Ele já não sabia mais qual era o motivo do que ela estava brigando com ele. E hoje nós entramos numa linha de castigo. Por quê? Nós entramos nessa linha de castigo. Porque ele gosta principalmente agora da TV, né? Nós consertamos a TV, a nossa TV, e ele gosta muito da TV. Então, quando ele faz algo errado, nós conversamos. Primeiramente eu converso com ela, quando eu que vou castigar ele, e quando ela conversa comigo, e nós colocamos ele de castigo, e ele já sabe pelo que ele está de castigo. E graças a Deus ele melhorou bastante mesmo. Está calmo, graças a Deus está obediente. Graças a Deus o nosso filho ele está vivendo mesmo da forma que a gente pedimos a Deus, que a gente oramos e pedimos a Deus. Deus ele está mudando mesmo o Isaac, graças a Deus. Tá faltando só querer tomar banho, né? Para tomar banho ainda é um processo. É um processo para fazer que tomar banho. Mas eu acho que toda criança dessa idade não gosta de banho, né? Não que ele não
problemas com banho não, né? Estão perguntando aqui se ele está de quarentena. Hã? Estão perguntando aqui se Isaac está de quarentena. Não. Quer que eu explique o que aconteceu? Então, gente, Isaac não está de quarentena, né? Ele não veio hoje, porque como a gente mudou, Douglas estava trabalhando uma vez na semana, na última folga dele, ele teve que montar todas as prateleiras, não teve tempo, e agora nessa folga ontem, ele botou as cordas, estava sem corda para lavar roupa, então deu quase um mês que eu não lavo roupa. Lavei ontem e a gente está com um problema lá em casa de falta de roupa seca. Acontece nas melhores famílias, tá? Então, Isaac estava sem roupa seca para vir hoje, que ele tinha na roupinha de só de dormir mesmo. Então, ele ficou em casa hoje. A gente se salvou, porque a gente tinha ainda a camisa da comunidade para vestir. Então, a gente se salvou, né? Mas ele tá de quarentena em casa, porque ele não tem roupa para vir. Tá? Amém. Agora chegou a hora da gente falar sério, né? Abram as suas Bíblias lá em Malaquias 4, 5. Células. Quem achar, eu vou aqui, a gente vai colocando. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Essa palavra ela é muito forte. Essa palavra ela vem falar para os pais, aqueles pais que não falavam com os filhos, aqueles pais que todas as coisas dos filhos colocavam nas costas das mães. Se os filhos faziam uma coisa errada, olha, veja lá que é seu filho ali que está fazendo aquilo ali. Mas não foi você que fez? Não é de vocês dois o filho? Olha, seu filho está fazendo isso, isso e isso. E o Senhor, ele enviou o profeta Elias para que ele trouxesse um alerta àquele povo. E isso serve para a gente agora. O Senhor permitiu que essa pandemia chegasse, que o Covid-19 chegasse, para que os pais e os filhos eles voltassem a viver em harmonia de casa. Porque tinha pais que não falavam com os filhos. Tinham pais que desejavam que os filhos morressem. Tinha filhos que desejavam que os pais morressem. E o Senhor ele permitiu que essa pandemia chegasse para que todos vivessem dentro de casa e que fizessem as pazes, para que ele não ferisse a terra com maldição. E o Senhor ele trouxe mesmo, e graças a Deus, eu creio que tem muitas famílias que estão vivendo o melhor de Deus agora neste tempo. E tem muitas famílias, muitas mulheres que estão prontas para dar testemunho de coisas que mudaram dentro de casa, de maridos que olharam para elas com um novo olhar de homem apaixonado pela sua esposa, homens que não olhavam mais para suas mulheres com olhares de desejo, de amor, aquele amor que sentia pela sua esposa antes. Eu creio que o Senhor ele permitiu essa quarentena para que as pessoas vivessem dentro de casa e elas se olhassem mais, porque aqui na nossa sociedade que nós vivemos hoje, eu costumo ouvir sempre que São Cristóvão é uma cidade dormitória. E eu procurei saber, e na verdade é mesmo, porque os homens eles vão para Aracaju trabalhar, já chega à noite para dormir. E vive nessa rotina de vai para Aracaju, vem para dormir. Mas as mulheres também, né? Nessa pegada de sai 5 da manhã, chega 9 da noite. Então, aí virou tipo uma cidade dormitória mesmo. E graças a Deus o Senhor ele permitiu mesmo que essa pandemia chegasse para que vivessem todos novamente em casa, para que um voltasse a enxergar o outro, para que não vivessem como dois amigos dividindo uma casa, porque
Tinha famílias que viviam, maridos e esposas, pais e filhos, que viviam com amigos conhecidos, dividindo um teto. E o Senhor, através dessa pandemia, eu creio que o Senhor mudou muitas famílias. Tem famílias que estão conseguindo viver agora dentro da palavra. Creio eu que tem esposo que está buscando entender mais a sua esposa, buscando estar com ela mais tempo junto. E essa palavra é muito forte, porque ele diz aqui: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então ele está dizendo o quê? Que ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, para que os pais iam entender que não só ele que tem que obedecer, não só ele que é autoridade sobre o filho, mas que o filho também tem aquele momento que o seu filho está certo. Você não é sempre o certo, mas você tem que entender que o seu filho também tem momentos que ele está certo. Não é só porque eu sou seu pai, você tem que me obedecer, você tem que fazer aquilo que eu mando. Não, e se não for aquilo que ele vai fazer naquele momento, se ele estiver fazendo outra coisa, se ele estiver ocupado com outra coisa. Tem pais que precisam entender essa palavra. Tem pais que precisam entender o lado do seu filho, que precisa sentar e conversar com o seu filho. Porque muitas das vezes o seu filho está passando por problemas, você está vendo o problema, mas você não está conseguindo enxergar, porque você não chama ele para conversar. Tem muitos filhos que necessitam de uma palavra, de uma conversa com seu pai, porque os filhos, eles veem os pais como os heróis deles. Os filhos, eles enxergam, ele vê nos pais um super-homem, vamos botar assim, porque ele já nasce com isso dentro dele. Ele já nasce querendo imitar o seu pai. O filho, ele nasce para imitar o pai quando ele é homem. Então, seja uma referência boa para o seu filho. Seja um homem de Deus, que o seu filho faça com que o seu filho veja o homem de Deus que você é. Porque você tem a escolha. Você, como pai, você tem a escolha. Se você quer ser uma referência boa, uma referência má para o seu filho. Porque o seu filho, ele vai crescer vendo os atos e as atitudes que você tem dentro da sua casa. Ele vai ver o cuidado que você tem com a mãe dele, que é a sua esposa. Ele vai enxergar o jeito que você trata ela. Então tudo isso ele vai colocar na mente, e ele vai crescendo e alimentando isso dentro dele. Não, meu pai faz isso, então isso é certo. Meu pai faz isso, então quando eu crescer eu quero fazer também. Então você tem que ensinar o melhor para o seu filho. Você tem que ensinar aquilo que você aprendeu dos seus pais. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, porque a minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. E você ser criado sem a referência de um pai, e graças a Deus eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Na minha casa foram 4 homens, e graças a Deus nenhum deu para a vida do crime, nenhum deu para a marginalidade. E a minha mãe ela teve 7 filhos. E quando meu pai morreu, muitas pessoas pediram a nós, a ela, porque ela não tinha condições de criar todos nós naquele tempo. E ela disse: não, eu vou criar meus filhos, porque eu não abro mão de nenhum deles. E graças a Deus ela criou nós, e ainda criou outra irmã que eu tenho, que ela não é minha irmã de sangue, mas eu tenho ela dentro do meu coração como minha irmã. E graças a Deus a nossa família, ela é uma família muito amorosa. Minha esposa tem convivido agora com a minha família, e ela pode falar um pouco mais sobre a minha família,
porque ela tem visto o quanto a minha família, se um precisar, todos estão ali para ajudar. Se um precisar de uma coisa, todos se juntam e suprem aquela necessidade. E eu agradeço muito a Deus pela minha família, pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida dela. E eu agradeço muito a Deus mesmo pelos ensinamentos que ela me deu. E ela fez verdadeiramente um papel de mãe e pai, porque ela sustentou a casa de uma maneira que só Deus pode explicar mesmo. A maneira que ela segurou mesmo a barra, pedindo ajuda de um, ajuda de outro. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui. Todos estão aí bem mesmo. Todos aí estão construindo família. Graças a Deus nós estamos construindo a nossa história, né, agora. Nós os filhos dela. Tem mais duas que estão morando com ela, mas graças a Deus estão pegando mesmo os ensinamentos dela. E ela sempre, uma coisa que ela sempre dizia, que ela não aceita que nenhum de nós desviasse o caminho. Que ela sempre dizia: olha, eu sou pequena, mas eu sou mulher. Então o que ela quis dizer com isso? Que sobre como é que eu posso dizer? Sobre o testemunho dela fora. Porque se você chegar aqui em São Cristóvão e perguntar sobre Lidinha, todo mundo vai falar bem dela. E isso é um orgulho para nós filhos ouvir coisas maravilhosas da nossa mãe. Isso é um orgulho para nós ver que as pessoas olham para nossa mãe e vê uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Eu agradeço a Deus mesmo pela vida da minha mãe. Amém? Você vê como é importante a referência do pai e da mãe na vida de uma criança, né? O meu esposo, ele traz todas as referências que a mãe passou para ele, né? E se você vê dentro da sua casa, né, quais as referências você tem passado para os seus filhos, né? Meu esposo falou que os pais são como super-heróis ou super-homem, né? Eu falei, não, meu pai não era super-homem, ele era homem de ferro, né? Meu pai, ele dava sangue mesmo pela casa, pela família. Meu pai teve um tempo que ele teve que tomar remédio controlado, porque quando a gente começou a construir a casa, ele fazia muita hora extra, porque tinha que pagar as contas de construir também, e só o salário dele não dava. E depois de um tempo ele começou a ter crises e o médico disse que era por causa das muitas horas extras que ele fazia. Então ele teve que depois reduzir. Então eu tinha meu pai como um homem de ferro. Ele era muito forte, né? Ele é muito forte, meu pai mesmo, ainda, graças a Deus. Né? Essa a gente vê a importância da referência que a gente traz da nossa casa. Então, o seu filho vai levar para os filhos dele a referência que você é hoje. A referência que você é na vida do seu filho hoje. Ele vai contar para o filho dele: olha, meu pai era desse jeito, eu tenho muito orgulho do meu pai. Então, você tem que ser a pessoa que refere ao seu filho no futuro, né? O orgulho do seu filho. Hoje a gente estava vivendo numa sociedade onde os pais nem se encontravam mais dentro de casa, né? O filho fica dentro do quarto, trancado com o telefone, o pai sai às 5 da manhã, chega na hora da noite, já come, já vai dormir, para sair no outro dia de novo. Eu vivi uma fase dessa na minha casa com meu pai, que eu não via o meu pai quando ele estava fazendo essas muitas horas dele, eu não via ele. Eu via ele no final de semana, no domingo, porque ele saía cedo e chegava tarde. Quando ele saía, eu estava dormindo, quando ele chegava, eu estava dormindo. Né? E com essa pandemia, como meu esposo citou essa palavra de que Deus converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Essa pandemia trouxe uma aproximação que tinha se perdido, né? Ao longo do tempo, tinha se perdido na vida essa aproximação. Então, com a convivência, tivemos que ficar dentro de casa com as nossas famílias e voltando a nos conhecer de novo, porque muitos não se conheciam mais, né? Não sabiam os gostos um do outro, não sabia o que pensava do futuro, o que queria ser, que profissão queria seguir, e tiveram que se reconhecer, de se conectar de novo. Isso faz filhos, mães e filhos, esposos, esposas, tiveram que se reencontrar novamente dentro de casa. Então essa quarentena promoveu esse reencontro dentro de casa de pessoas perdidas. Olha que interessante, pessoas perdidas dentro do seu próprio lar, né? E isso a gente não estava percebendo, né? Na nossa sociedade a gente vive muito
E agora foi tipo um Big Brother, né? Confinamento. E agora com a quarentena, nós estamos, né, saindo dessa quarentena, mas estamos saindo diferentes, nós estamos saindo diferenciados dessa quarentena, porque Deus teve que nos sacudir para a gente entender que precisamos conhecer quem está do nosso lado, conhecer o nosso pai, conhecer a nossa mãe, conhecer o nosso filho, porque a gente já não estava mais vendo ou notando quem estava do lado, né? E a gente às vezes não entende os mistérios de Deus, mas a gente tem que aceitar que Deus sabe o que é melhor para a gente, mesmo quando a gente não estiver entendendo nada, né? Essa é a palavra que a gente veio deixar para vocês hoje, nesse culto da família. Eu espero que vocês tenham entendido, acompanhado e pegado as referências que a gente citou aqui de princípios de obediência, de referência, de caráter, tudo isso para o pai, para a mãe, para o filho, para os irmãos, né? É importante também, quem tem mais de um filho, né? A gente cita muito só o filho, porque a gente só tem isso aqui. Mas quem tem mais de um filho, né? É importante também saber criá-lo junto com unidade. A gente prega aqui na comunidade muita unidade, muito amar o próximo e ajudar e levar o próximo. E isso são características que a gente tem que agregar à nossa família, dentro da nossa casa, né? Não adianta a gente só vir para aqui ouvir Deus falando e dizer, nossa, que palavra, e não acrescentar isso dentro da nossa casa, né? Sai daqui dizendo, nossa, Deus falou hoje poderosamente, mas chega no nosso lar, você está no lado do sofá, telefone na cara, a criança você não sabe nem como foi na escola e se perde tudo que Deus falou no clube. Então, são valores que a gente tem que resgatar, e a quarentena veio para resgatar os valores da convivência que nós fomos obrigados a amar. Se a gente tivesse aprendido antes, talvez não precisávamos passar por isso, talvez a gente não tivéssemos que passar pelo que a gente passou nesse tempo de quarentena, né? Uma coisa que a gente temos que entender como pais é que a nossa boca ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Então, se você diz ao seu filho que ele vai ser um marginal, você está amaldiçoando a ele. Ele vai crescer com aquilo. As coisas vão mudar, o inimigo vai pegar aquilo, vai alimentar dentro dele a marginalidade. Se você diz ao seu filho, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pregador da palavra, então Deus vai alimentar no coração dele, você vai plantar uma semente no coração do seu filho, e essa semente ela vai ser plantada, ela vai germinar no coração dele, e mais na frente você vai colher esse fruto da palavra que você lançou para o seu filho. Então, se você lança a palavra de maldição ao seu filho, quando ele crescer, você não vai poder dizer, tá vendo aí, eu não criei você para ser isso. Mas você tem que parar e lembrar que você lançou uma palavra de maldição para ele quando ele era pequeno. Então, pais, nós temos que entender que nós temos que dizer coisas que venham alegrar o coração dos nossos filhos. Nós temos que dizer coisas que vão alimentar dentro do nosso filho o sonho de estar na presença de Deus. Como o apóstolo sempre diz, que filho de crente, ele não é crente. Então nós temos que alimentar esse desejo de ser cristão no nosso filho. Nós temos que chamar nosso filho, ler a Bíblia. Nosso filho, ele necessita mesmo. Nós vivemos uma fase com Isaac, que ele chamava a gente para ler uma palavra para ele. Então, foi coisa que nós deixamos passar mesmo, pela rotina que nós estávamos vivendo de correria, e nós deixamos passar pela nossa mente, e ele, por conhecer mesmo, por buscar, por ser um menino inteligente, por estar procurando aqui e ali, e ele tem um pouco do entendimento da palavra, e ele, muitas vezes ele chegava e me chamava para ler uma palavra para ele. Ele me chama de Dô, né? Dô, lê aqui uma palavra para mim, lê aqui a Bíblia para mim. Chegava para a mãe dele, mãe, lê aqui a Bíblia para mim. E isso enche nosso coração de orgulho, enche nosso coração de amor mesmo, e saber que Deus ele tem mesmo vivido dentro da nossa casa. Nós sabemos através desses pequenos gestos que Deus ele está ali mesmo dentro da nossa casa.
Porque nós vemos a obra de Deus na vida do nosso filho e nós ficamos alegres mesmo, porque Deus ele tem tocado, ele tem mudado o nosso filho. E nós deixamos essa palavra para vocês e que vocês venham refletir mesmo, que é o momento da gente buscar ter cada vez mais intimidade, buscar a essência mesmo da família, do casal, buscar verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa família. Porque se Deus ele deu a você aquela esposa, deu a você aquele filho, é porque é propósito dele na sua vida, essa família que você tem. Então valorize essa família, valorize essa esposa, valorize esse filho. Chegue para eles e diga o quanto você ama. Muitas das vezes a sua esposa ela tem esperado de você um eu te amo, e você por ainda viver com o seu eu falando um pouco mais alto, o seu orgulho, e acaba segurando, não diz a sua esposa que ama. A palavra de Deus ela mesmo diz para que nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja. Então vamos amar mesmo as nossas esposas, vamos se entregar a ela como Cristo se entregou por nós. Amém? Já que ele é um grupo bruto, ele não é muito de conversa, mas se você ganhar ele na conversa, conseguir conversar com ele, você vai perceber que ele entende muito de Bíblia, né? E ele entende de ouvir a gente falar, porque ele está com uma dificuldade em português, então ele ainda não está conseguindo ler bem, então ele não lê a Bíblia, ele ouve a gente lendo, ou ele ouve a gente falando em casa, ou debatendo sobre a Bíblia, e ele aprende assim. Então isso aqui ele entende bem de Bíblia, né? Coisas do que pode e não pode, princípios, essas coisas ele sabe bem, né? E é porque ele não é muito de falar, não é muito, ele é muito agitado, ele não presta atenção nas coisas, mas mesmo ele não prestando atenção, ele recebe, ele capta isso bem, né? E isso é uma coisa muito boa. Eu oro a Deus desde que eu me converti eu oro a Deus pela verdade desde que eu descobri que eu estava grávida, mas quando eu me converti, eu passei a